Olá, bem-vindo a mais uma Hora da Magia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que é interessantíssimo e pode fazer a diferença na sua vida. A sugestão de pauta veio de um grande amigo que estava comentando: Edu, eu decidi dar uma olhada em coisas que eu estava guardando em casa e que já não mexia mais, não tinha mais serventia, algumas delas até ligadas, né, à mãe já desencarnada de alguns anos, como objetos pessoais e coisas que a gente guarda porque a gente tem um apego, né, em relação à pessoa e às vezes a gente sente que se a gente manter aqueles objetos, roupas, coisas que a pessoa desencarnada gostava, a gente acaba tendo o pensamento de que é uma forma da gente ter um pouquinho da pessoa conosco. E isso até de forma inconsciente, né? E aí a gente vai adiando, postergando ter de mexer com aquelas coisas e ter de abrir mão delas. E aí ele falou para mim que foi assim durante alguns anos e passado o tempo ele decidiu, nas últimas semanas, dar uma mexida nisso, doar algumas coisas, abrir mão e ficar só com aquilo que fosse essencial para ter de lembrança. E aí ele me disse que ele sentiu uma grande liberação emocional quando ele fez isso e também energética. E a partir dessa liberação ele notou uma série de fatos surpreendentes que começaram a acontecer na vida dele, como se algumas coisas tivessem sido desatadas, alguns nós desatados. Aí ele notou mais fluidez no trabalho, ele notou mais fluidez no amor, em vários campos da vida. E ele me sugeriu: Edu, acho que esse é um tema legal para você falar na Hora da Magia. Um grande abraço para você, hein, Rafa? E aí ele citou isso, eu falei, realmente, é um tema interessante da gente compartilhar com as pessoas, porque eu também estive nesse momento recentemente, mas não em relação a luto, pertences de uma pessoa em específico, mas eu tenho em casa uma área, um ambiente dedicado a fazer os meus atos de magia, onde eu faço os meus rituais, tenho meu altar, acendo minhas velas, guardo todos os meus livros de magia, então tem uma biblioteca lá, e a gente vai guardando, a gente que é bruxo, que lida com magia, mas isso também se aplica aos esotéricos, aos espiritualistas, a gente vai acumulando, gente, uma série de coisas. Você vai num ritual, você confecciona um patuá, você leva para casa. Você vai em outro, você recebe uma vela de lembrança, uma vela trabalhada, perfumada, você leva para casa. Aí você faz os seus rituais na sua casa, você vai guardando todos os itens ali que você manipulou, banhos, garrafadas, lembranças, né, de eventos. E chega uma hora que você está com um monte de cacareco mágico. E é o que estava acontecendo. E aí eu falei, não, pelo menos uma vez ao ano, né, ver coisas que não tem mais razão de mantê-las em casa, abrir mão, doar, desfazer, queimar papel com pedidos, né, você, na verdade, encerrar esses processos, jogar fora o que tem que jogar, é importante, né, é recomendado. Numa dessas a gente reúne 3, 4 sacolas, né, cheia de coisas a serem jogadas fora. E aí eu fiz isso também, tá? Eu percebo que quando a gente faz essa limpezona dentro da nossa casa, meio que ocorre uma limpeza na nossa vida também. Essa limpeza se dá em relação a pessoas ou clientes que de repente já encerrou o ciclo, não tem mais por que manter, ou porque não estão contentes com você, ou você que não está contente com eles, que não se sente reconhecido. E aí a gente nota, né, que uma limpeza acontece mesmo na nossa vida, quando a gente faz essa faxinona em casa. E é sempre assim, gente. Isso se você faz em um ambiente da sua casa, você já nota. Se você parar e se dedicar a fazer em todos os cômodos, é claro que não dá para fazer em um dia, às vezes nem um final de semana. Eu perdi um final de semana todo fazendo nesse ambiente da minha casa, né? Imagina se você vai fazer em cozinha, quarto, né? Nas outras áreas, é trabalhoso, né? E às vezes demanda um tempo.
mas a gente nota uma diferença muito grande, gente, se você faz na sua casa. E não tem a ver não com se a casa é pequena, se a casa é grande, se a casa é mediana, nada disso, porque tem casas que são enormes, mas são cleans. A gente entra, né, e tem os móveis ali com uma peça decorativa, né? Aí um longo espaço vem outra, né? Aí outra, e às vezes você entra em cômodos de algumas casas, né, que são menores, e que ali numa estante num rack é tanto cacareco, mas tanto cacareco, né, que a pessoa tem, e na verdade essa quantidade toda de coisas que a gente acumula, ela não é legal da gente manter. Todo mundo já ouviu falar, né, sobre os acumuladores. É uma energia, gente, muito complexa, muito misturada, é muita informação. Aí não tem por onde as energias fluírem, tá? De um modo dinâmico, inclusive. Então, é muito importante que a gente analise se a gente não está acumulando coisas em casa. Os ambientes, eles precisam estar de uma forma que a gente consiga, ao olhar, sentir uma certa harmonia. Se eu sinto incômodo porque tem muita roupa acumulada, tem muito objeto nas prateleiras, nas estantes, na sala, aí eu preciso liquidar algumas coisas, abrir mão, doar, jogar fora o que tem de jogar, mas eu não posso ficar mantendo e continuar acumulando. Isso é muito prejudicial energeticamente. E a gente pode sentir num determinado momento da vida como se a gente estivesse ali vivendo uma fase de estagnação, de paralisia. E aí, quando você movimenta essa energia e joga fora, abre mão, organiza, parece que a vida ela também ganha um movimento. Aquilo que estava parado anda e as coisas fluem. Experimente fazer na sua vida isso, tá? Não só a limpeza física. A limpeza física a gente já faz, né? Você já tira a pó das coisas, passa pano no chão, limpa os vidros, mas busque fazer esse trabalho, né, de faxina energética, de jogar fora, desapegar, reorganizar, tirar as coisas de um lugar, colocar em outro, aposentar algumas coisas, porque a casa também precisa estar em movimento se eu quero que a minha vida esteja em movimento. A gente precisa se lembrar que tudo o que acontece no microcosmos reflete também no macro. E então, gente, quando você mexe na sua casa, cujos cômodos representam áreas da sua vida, você também está mexendo nessas áreas da vida. E você vai sentir um impacto, você vai notar uma diferença. Mas é preciso que você se dedique a fazer um pouco disso. Algumas pessoas ficam muito fora de casa, né? Não conseguem fazer durante a semana. Quando chega de final de semana, estão cansadas, querem sair, passear, se divertir e a casa acaba ficando abandonada, só tendo os cuidados básicos, que às vezes até o profissional que vai lá, profissional da limpeza, é quem faz, né, essa parte de limpeza mais pesada, mais grossa, e a pessoa acaba simplesmente só mantendo a casa da forma como o profissional deixou. Então, para com isso, tá? Pensa que assim, é a sua casa, é o seu retiro, é a sua morada, é o seu lar. Então é importante que você coloque a sua carinha nele, sabe? Não importa se você mora numa casa que não é aquela que você gostaria e no íntimo você quer mudar de casa, mas é aquilo que você tem no momento, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, tá? E coloque boas energias nele. Cuide, movimente as coisas, dê dinamismo para a sua casa. E você também estará dando dinamismo para a sua vida. Você sabe que o Feng Shui fala muito disso, porque o cuidado que a gente tem que ter não é só de limpar física e energeticamente, mas é da gente conseguir deixar a casa harmônica. Aquilo que eu falei para vocês, né? De modo que quando você entra, você se sente bem, tá tudo agradável, tá? E quanto a isso, nós podemos movimentar o Qi ou Chi, que é o nome que eles dão para energia vital. A casa, para ela estar viva, para ela estar saudável, ela precisa movimentar a energia vital, ter energia de vida ali dentro.
Como a gente consegue isso? Colocando fonte, que a água fica em movimento em alguns cômodos, então traz a energia de movimento para o local. Flores amarelas, laranjas, avermelhadas, cores vívidas, tá? Algumas pessoas põem aquário, outras preferem a fonte mesmo, porque não vão ter como cuidar ali, né, dos peixinhos com certa frequência, da forma como seria indicada, mas se pode colocar cristais, sinos dos ventos, plantas. Tem plantas que são mais fáceis da gente cuidar, as suculentas não exigem tanto cuidado, você pode pôr nos ambientes, tá? Então, gente, tem uma série de coisas que a gente pode usar de indicações do Feng Shui para a gente deixar a nossa casa harmonizada. E no momento que você estiver fazendo a limpeza física, jogando fora o que não serve, doando, abrindo mão de determinadas coisas, você também pode se dedicar instantes depois para fazer a limpeza energética. É aquela que você faz ao fazer uma defumação com sálvia branca, com palo santo. Algumas pessoas pegam o anil e colocam ali na água da limpeza ou colocam algumas gotinhas de uma essência de eucalipto de repente, tá? E passam ali ao fazer a limpeza, né? Mergulham o pano, né, que vai passar no chão, naquela água e vai trazer um cheiro bem agradável, né, um frescor, né, o cheirinho do eucalipto, algumas gotinhas de essência de eucalipto que você pinga e também vão renovar a energia da casa, a vitalidade dela. Então vale muito a pena você fazer com ou incenso ou com ervas defumando, na água da limpeza, borrifar spray de ambiente, sendo que o de lavanda é ótimo para harmonizar. Então esse é um cuidado que vai fazer toda a diferença. Agora, voltando ao exemplo do meu amigo que tinha dificuldade de se desprender, né, dos objetos pessoais da mãe falecida. A gente precisa entender e conversar com a gente mesmo que esses objetos, na verdade, aquilo que se tem ali, né, é uma falsa ideia de que a gente está com aquela pessoa ali pertinho da gente. E não vai ser um objeto ou outro que vai trazer a pessoa para perto de nós. Então, na verdade, a gente tem essa ilusão que a morte nos traz, né, de que as pessoas não estão mais com a gente ou não têm mais acesso a nós ou que acabou e que talvez a gente nunca mais se veja. Mas não, né? A gente sabe que a vida continua. É como se a pessoa tivesse feito uma mudança, né? Mudou de estado, de cidade, de país, ou seja, diminui o contato, diminui as possibilidades de se ver. Nesse caso, mudou de plano, mas a vida continua. Com o passar dos anos, os espíritos podem nos visitar. Quando a gente dorme, a gente se projeta espiritualmente, então nós também visitamos eles durante o nosso sono. Muitas vezes os mentores, espíritos intermediários levam informações da gente, de como a gente está, do que está acontecendo aqui para eles. Então, assim, a vida continua. Na verdade, a ilusão é esta encarnação. Não é a ideia de que não exista continuidade. Na verdade, a gente, ao estar aqui encarnados nesse plano físico, a gente se esquece de tudo que existe além desse plano. A nossa alma sabe, o nosso espírito tem conhecimento porque ele já vivia essa outra realidade antes de vir para essa missão, para essa jornada em terra. Então o espírito sabe, mas a gente está com a nossa memória apagada aqui enquanto estamos nesse corpo e nessa vida. Então nós temos uma ilusão de que só existe aquilo que nós podemos ver e aqueles que estão aqui também, encarnados em corpos físicos como nós, tá? E é uma grande bobagem. Por quê? Porque não teria lógica, né? Acabou a sua vida aqui, você acabou. Não, acabou essa experiência, só isso. Mas tudo o restante continua e a gente vai poder rever as pessoas que viveram aqui com a gente. Então não tem por que a gente ficar triste.
A saudade a gente vai ter de lidar com ela, tá? Mas aí a gente pode lembrar de momentos interessantes e conversar com a pessoa e desejar, né, que ela esteja bem. Muito obrigado, né, por tudo que você proporcionou por mim, pelas experiências que tivemos quando você estava vivo, quando estava viva aqui nesse plano. Que onde você está, você esteja bem. Eu estou com saudade, mas eu tenho certeza que você está vivendo coisas boas. Então você pode ir conversando e mandando a sua mensagem. E certamente a espiritualidade vai passar essa mensagem para o espírito em questão. De alguma forma, de algum modo, vai chegar até esse espírito. Então não tem por que você ficar guardando coisas como se você estivesse tentando trazer aquela pessoa para perto de você e mantê-la com aquela sensação de que isso vai aliviar a sua perda, quando na verdade você pode conversar com a sua mente e ressignificar essa ausência. Pensar que é só como se a pessoa estivesse viajando para longe. Vocês estão só distantes, tá? Mas a vida continua e vão se encontrar de novo. E a gente usar desse conhecimento, desse processo de ressignificar, para ir acalmando o nosso coração, respeitando também a fase de luto. Você não precisa, assim que uma pessoa desencarnou, que já é uma fase difícil, onde você está tentando entender e pensar como que vai ser as coisas dali em diante, você não precisa já encarar uma tarefa difícil, que é mexer nas gavetas, doar coisa, jogar coisa fora, porque vai ser sofrido. Já está numa fase desgastante emocionalmente, não precisa encarar uma outra. Então respeite o seu luto, respeite o tempo, respeite e faça as coisas, cada uma no seu momento, no momento certo. Mas aí, sentindo que você já está preparado, que já passou um tempo, né, vamos encarar, vamos doar. Essas peças de roupas podem ser utilizadas por outras pessoas que precisam, e é mais importante que isso tenha serventia, tenha utilidade, do que ficar parado numa gaveta. Agora você pode guardar uma peça que de repente, quando você olha, você se lembra que aquela pessoa usava bastante, de recordação. Algumas pessoas gostam de sentir o cheirinho que tem na roupa ainda, que lembra da pessoa. Não tem problema. Você pode guardar alguma coisa, tá? Fotos, né? Fotos eu acho também legal, essencial, você não precisa tirar. É legal, né? Uma maneira de quando você olhar ali, se lembrar daquela pessoa e mandar uma energia de amor e de gratidão para ela. Mas o que você precisa é realmente abrir mão de coisas que não serão mais usadas, que só estão tirando espaço de coisas novas, porque isso pode contribuir para que você fique parado no tempo e as coisas não aconteçam. E você viu no caso do meu amigo, quando ele fez, aconteceu um monte de coisas legais, aí ele decidiu até compartilhar comigo e falou, leva lá para a Hora da Magia, que é um tema legal para você falar para as pessoas, que muita gente pode estar vivendo essa mesma situação. Então, galera, encare aí num sábado, num domingo, um dia que você esteja na sua casa de boa, para você dar uma mexida em tudo, abrir mão daquilo que precisa, tá? Doar, aí passa o incenso em tudo, defuma a sua casa e você vai ver a diferença danada que isso vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza disso, tá? Uma outra coisa que pode fazer a diferença na sua vida também é uma leitura de tarô. E você sabe que eu estou atendendo diariamente na parte da tarde. Se você quiser obter informações, como que faz para você marcar seu horário, eu vou deixar um WhatsApp para você. O telefone é esse aqui, ó, código 11, número 97374 5755. Então, 11 97374 5755. Aí o pessoal vai te passar todas as informações e numa leitura completa a gente vai entender o que você está vivendo, o que você está atraindo para os próximos meses. Porque é isso que o tarô traz para a gente. Rota, direcionamento. Ele ajuda a gente a entender o que a gente está atraindo e com base nisso a gente repensa as nossas atitudes. Porque mudando os nossos atos, a gente muda também o nosso futuro. Muita gente tem aquela ideia de vir até o tarô e fazer uma pergunta, eu quero saber se eu vou me casar, se eu vou ter filhos, mas a pessoa nem tem ali o pretendente ainda, não está namorando, está solteira,
Então, gente, é a gente entender que assim, o nosso futuro ele não está estabelecido de forma enrijecida. O tarô ele pode ser muito mais bem utilizado para você entender o que você está atraindo, o que está no seu caminho, qual que é a postura certa para você ter, para você mudar alguma coisa, para você ter resultados melhores. Ou seja, ele pode ser excelente para ajudar você a mapear tudo que você está vivendo em cada área da vida, como que as coisas estão fluindo e para te aconselhar se você deve investir numa coisa, se você não deve, se é um momento apropriado para você encabeçar um projeto, ou se é um momento mais adequado para o recolhimento. Então, essa ferramenta ela pode ser muito mais bem utilizada desse modo, como um Waze, para poder te guiar e você chegar onde você deseja, ao invés de você perguntar sobre coisas que são muito subjetivas, coisas das quais ainda estão distantes, está longe e de repente a resposta nem vai ser tão assertiva, porque pode sair que você não vai vivenciar aquela experiência que você deseja, ou no campo amoroso, de instituir família, mas por quê? Porque aquilo está longe de você, tá? Nesse momento, sendo que você poderia, ao invés de aceitar uma resposta que vai te deixar para baixo, triste, perguntar ao tarô o que você pode fazer para você gerar essa realidade, para você criar esse futuro que você deseja. Então é bom a gente falar sobre isso também, porque as pessoas às vezes ainda têm muito aquela ideia do vidente, que o tarólogo é um vidente que vai falar sobre o futuro e que aquilo que vai ser falado vai ter que acontecer. E na verdade não é por aí. Tá? O tarô ele mostra o que está no caminho, o que a gente está atraindo, os fatos principais que a gente já está em vias de viver, porque a gente já está atraindo-os, e com base nisso ele serve para te aconselhar, tá? Então, quer marcar sua leitura? Código 11, número 97374 5755. Se você quiser mandar esse conteúdo, esse vídeo, para alguém que você acha que precisa dessas palavras, né? Para que a pessoa tenha uma nova consciência sobre aquilo tudo que está guardando, que está acumulando, esse conteúdo já está disponível ou estará em breve lá no meu canal no YouTube, porque assim que passa na TV, a gente coloca lá no Edu Scarfon. Então, se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever, aperte o sininho lá para que você receba todas as informações, porque sempre tem vídeos novos sendo colocados para você, tá? Agora, você, meu amigo que está acumulando coisas, que está apegado, porque tem muita gente que tem apego a objetos e que fala, eu vou guardar porque de repente eu posso emagrecer e usar essa roupa de novo. Eu mesmo guardava coisas, agora eu não estou guardando mais nada não. Porque primeiro a gente tem que aceitar como a gente está e trabalhar para mudar alguma coisa, se você não está feliz, né, com o seu corpo, se você quer emagrecer, seja o que for. Mas assim, gente, é uma besteira a gente guardar para utilizar depois. Não, dá oportunidade para alguém utilizar agora e abre espaço na sua vida para que o novo chegue, você vai ver a diferença que isso vai fazer, tá? Te convido também a me seguir no Instagram, se você não estiver seguindo, @Edu Scarfon, porque sempre eu vou compartilhando ali o dia a dia nos stories, ideias, tem um conteúdozinho bacana para você lá, tá? Então segue @Edu Scarfon. Galera, o programa está chegando ao fim, espero que esse conteúdo tenha contribuído aí com o seu processo de desenvolvimento pessoal e fique ligadinho todos os dias na madrugada, né, no início da madrugada, tem a nossa Hora da Magia aqui na Astral TV. Bênçãos de luz, até o próximo programa. Tchau, tchau.